Capítulo 7. Relesta. Decreto número 2596, de 18 de março de 1998. Regulamenta a Lei número 9537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. O presidente do Senado Federal, no exercício do cargo de presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista a disposição do artigo 40 da Lei número 9537, de 11 de dezembro de 1997. Regulamento de segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Capítulo 1 do pessoal. Artigo 1º, Os aquaviários constituem os seguintes grupos. 1. Marítimos. Tripulantes que operam embarcações classificadas para navegação em mar aberto, apoio portuário e para a navegação interior dos canais, lagos, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. 2. Segundo grupo, fluviários. Tripulantes que operam embarcações classificadas para a navegação interior nos lagos, rios e de apoio fluvial. 3. Terceiro grupo, pescadores. Tripulantes que exercem atividades a bordo de embarcações de pesca. 4. Quarto grupo, mergulhadores. Tripulantes ou profissionais não tripulantes com habilitação certificada pela autoridade marítima para exercer atribuições diretamente ligadas à operação da embarcação e a prestar serviços eventuais a bordo às atividades subaquáticas. 5. Práticos. Aquaviários não tripulantes que prestam serviço de praticagem embarcados. 6. Agentes de manobra e docagem. Aquaviários não tripulantes que manobram navios nas fainas, em diques, estaleiros e carreiras. Parágrafo único. Os grupos de aquaviários são constituídos pela categoria constantes no anexo 1 a este regulamento. Capítulo 2. A navegação e embarcações. Artigo 3º. A navegação para efeito deste regulamento é classificada como 1. Mar aberto, a realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas, podendo ser de a. longo curso, a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. B. Cabotagem, a realizada entre portos e pontos do território brasileiros. C. Apoio marítimo, a realizada para apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica exclusiva, que atue nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. 2. Interior. As realizadas em hidrovias interiores, assim consideradas rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas. Parágrafo único. A navegação realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e instalações portuárias é classificada como apoio portuário. Artigo 4. Caberá à autoridade marítima estabelecer os requisitos para a homologação de estações de manutenção de equipamento de salvatagem. Artigo 5º. A autoridade marítima poderá delegar competência para entidades especializadas, públicas ou privadas, para aprovar processos, emitir documentos, realizar vistorias
e atuar em nome do governo brasileiro em assuntos relativos à segurança da navegação, salvatagem da vida humana e prevenção da poluição ambiental. Das infrações e penalidades, a seção 1. Das disposições gerais, artigo 7º. Constitui infração das regras do tráfego aquaviário e a inobservância de qualquer preceito deste regulamento, de normas complementares emitidas pelas autoridades marítimas e de ato ou resolução internacional ratificado pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades indicadas em cada artigo. Artigo 1º. É da competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do certificado de habilitação, respeitados os limites estipulados nesse regulamento. Artigo 2º. As infrações para efeito de multa estão classificadas em grupo, sendo seus valores estabelecidos pelo anexo 2 e a este regulamento. Parágrafo 3. Para efeito deste regulamento, o autor material da infração poderá ser: primeiro, o tripulante; segundo, proprietário, armador ou preposto da embarcação; terceiro, a pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação; quarto, o construtor ou proprietário da obra sobre ou às margens da água; quarto, o prático; sétimo, o agente de manobras e docagem. Artigo 8º. A penalidade de suspensão do certificado de habilitação para as infrações previstas nesse capítulo somente poderá ser aplicada ao aquaviário ou amador embarcado e ao prático. Artigo 9º. A infração e seu autor material serão constatados: 1. No momento em que for praticada a infração; 2. Mediante apuração; 3. Por inquérito administrativo. Artigo 10º. A reincidência para efeito de gradação das penalidades desse regulamento é a repetição da prática da mesma infração em um período igual ou inferior a 12 meses. Parágrafo único. A reincidência implicará, em caso de pena de multa ou suspensão do certificado de habilitação, se o próprio artigo que o impuser não estabelecer outro procedimento, na multiplicação da penalidade por 2, 3 e assim sucessivamente, conforme as repetições na prática da infração. Seção 2. Das infrações imputáveis aos autores materiais e da penalidade, artigo 11, conduzir embarcação ou contratar tripulante sem habilitação para operar. Penalidade: multa do grupo E. Artigo 12. Infrações relativas à documentação de habilitação ou o controle de saúde. 1. Não possuir a documentação relativa à habilitação ou ao controle de saúde. Penalidade: multa do grupo D. 2. Não portar a documentação relativa à habilitação ou controle de saúde. Penalidade: multa do grupo B ou suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. 3. Portar a documentação relativa à habilitação ou ao controle de saúde desatualizada. Penalidade: multa do grupo A, multiplicada pelo número de faltas, ou suspensão do certificado de habilitação até 12 meses. Artigo 16. Infrações relativas ao registro da inscrição das embarcações. 1. Deixar de inscrever ou registrar a embarcação. Penalidade: multa do grupo D. 2. Não portar documento de registro ou de inscrição da embarcação. Penalidade: multa do grupo C, ou suspensão do certificado de habilitação
até 30 dias. Artigo 20. Infrações relativas aos equipamentos e luzes de navegação. 1. Sem luzes de navegação. Penalidade, multa do grupo C. 2. Operar luzes de navegação em desacordo com as normas. 3. Apresentar-se com falta de equipamento de navegação exigido. Penalidade, multa do grupo B ou suspensão do certificado de habilitação, até 60 dias. 4. Apresentar-se com equipamento de navegação defeituoso ou inoperante. Penalidade, multa do grupo B ou suspensão do certificado de habilitação, até 30 dias. Artigo 21. Infrações relativas aos requisitos de funcionamento dos equipamentos. 1. Equipamento de comunicação inoperante, penalidade, multa do grupo C ou suspensão do certificado de habilitação até 30 dias. 2. Equipamentos de combate a incêndio e de proteção contra incêndio, inoperante ou em funcionamento precariamente, penalidade, multa do grupo C ou suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. 3. Dispositivos para embarque de prático, inoperante ou funcionando precariamente. Penalidade, multa do grupo B ou suspensão do certificado de habilitação em até 30 dias. Artigo 22. Infrações referentes às normas de transporte. Transportar excesso de carga ou representar-se com as linhas de carga ou marcas de bordo livre submersas. Penalidade, multa do grupo G ou suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. 2. Transportar excesso de passageiros ou exceder a lotação autorizada. Penalidade, multa do grupo G ou suspensão do certificado de habilitação até 60 dias. Transportar cargas perigosas. Penalidade, multa do grupo F ou suspensão do certificado de habilitação por 30 dias. 4. Transportar carga no convés em desacordo com as normas. Penalidade, multa do grupo F ou suspensão do certificado de habilitação em até 30 dias. 5. Descumprir qualquer outra regra prevista. Penalidade, multa do grupo E ou suspensão do certificado de habilitação em até 30 dias. Artigo 23. Infrações às normas de tráfego. 1. Conduzir embarcações em estado de embriaguez ou após o uso de substâncias entorpecentes ou tóxicas, quando não constituir crime previsto em lei. Penalidade, suspensão do certificado de habilitação em até 120 dias. A reincidência sujeitará a infrator à pena de cancelamento do certificado de habilitação. 2. Trafegar em área reservada a banhista ou exclusiva para determinado tipo de embarcação. Penalidade, multa do grupo D ou suspensão do certificado de habilitação em até 60 dias. 3. Deixar de contratar prático quando obrigatório. Penalidade, multa do grupo D ou suspensão do certificado em 60 dias. 4. Descumprir regras do regulamento internacional para evitar abarroamento no mar. IPAM. Penalidade, multa do grupo D ou suspensão do certificado de habilitação em até 60 dias. 5. Causar danos a sinais náuticos. Penalidade, multa do grupo D ou suspensão do certificado de habilitação em até 60 dias. 6. Descumprir as regras regionais sobre tráfego, estabelecidas pelo representante local da autoridade marítima. Penalidade, multa do grupo D ou suspensão por 60 dias. 7. Velocidade superior à permitida. Penalidade, multa do grupo C ou suspensão do certificado por 30 dias. 8. Descumprir qualquer outra regra prevista, não especificadas nos incisos anteriores. Penalidade, multa do grupo C,
suspensão do certificado em até 30 dias. Capítulo 5 das medidas administrativas. Artigo 29. As medidas administrativas serão aplicadas pelo representante da autoridade marítima por meio de comunicação formal ou ao autor material. Parágrafo único. Em situação de emergência e para preservar a salvaguarda da vida humana ou a segurança da navegação, a medida será aplicada liminarmente, devendo a comunicação formal ser encaminhada posteriormente. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 30. A autoridade marítima ouvirá o Ministério dos Transportes quando do estabelecimento de normas e procedimentos de segurança que possam ter repercussão nos aspectos econômicos e operacionais do transporte marítimo. Artigo 31. Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão resolvidos pela autoridade marítima. Os valores das multas por grupos. O grupo A multa de R$40 a R$200. Grupo B, de R$40 a R$400. C, R$40 a R$800. D, R$40 a R$1.600. E, R$40 a R$2.200. F, de R$80 a R$2.800.000. G, de R$80 a R$3.200. Principais termos náuticos e seus significados. Abalroamento, colisão de embarcação contra um obstáculo, outra embarcação, cais, boia, etc. Abicada é quando a proa da embarcação está mais baixa que a popa. Adernada é quando um dos bordos está mais baixo. Amarra, cabo ou corrente que prende a âncora ou ferro. Arrinque, boia que marca a posição da âncora. Balanço é o movimento de oscilação para os bordos. Barlavento, por onde o vento entra, bate. Bombordo, lado esquerdo da embarcação. BB. Boreste, lado direito da embarcação. BE. Cabotagem, navegação entre portos. Caturro é o movimento da embarcação de proa a polpa, levanta e abaixa a proa e a popa. DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação. DPC, Diretoria de Portos e Costas. Derrabada, quando a embarcação está com a popa muito baixa que a proa. Está mais baixa que a proa. Desatracar, desamarrar, soltar ou se afastar. Ecobatímetro, igual a sonar, determina a profundidade e também a localização de cardumes. Encarnado, o mesmo que vermelho. Espias, cabo destinado a amarrar a embarcação no cais. Faina, trabalho de bordo no navio. Ferro, o mesmo que âncora. Fundear, o mesmo que ancorar. Guinar, virar a embarcação. Jussante, navegando o rio abaixo, navegando a favor da corrente. Luz de alcançado, é a luz branca na popa da embarcação. Montante, navegando o rio acima, navegando contra a corrente. Racon, boia que emite sinal de tela no radar. Retinida, cabo flutuante que prende a boia salva-vidas. RIPEAN, Regulamento Internacional
para evitar abalroamento no mar. RLESTA, Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Safar, livrar, sair. Singradura, viagem. SOLAS, Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Suspender, erguer, levantar, içar, sair do local, erguer a âncora.